Olha só que interessante a jornada que a gente vai acompanhar hoje. Vamos entender como a escrita pode sair de um lugar de pura sobrevivência e se transformar numa ferramenta para construir quem a gente é. É uma experiência muito pessoal que mostra como botar as palavras no papel pode ser, na verdade, um jeito de assumir as rédeas da própria vida. E o ponto de partida aqui muda tudo. A motivação não era a arte, não era a ambição de virar um escritor famoso. Era algo bem mais profundo, sabe? Uma necessidade que vinha de dentro. A escrita não surgiu como uma escolha, mas como a única saída possível. É isso, uma necessidade vital mesmo. E é essa urgência que dá o tom para a jornada inteira. A escrita aparece justamente quando as outras formas de se organizar por dentro já não parecem mais funcionar. Então, vamos entender melhor. Que necessidade era essa? Era uma resposta a um estado de caos interno. Sabe aquela sensação de um ruído constante na cabeça? Um excesso de pensamentos, de emoções, tudo misturado e sem ter para onde ir? E esse ruído, ele não era abstrato, não. Tinha nome. Eram aqueles pensamentos que simplesmente não se encaixavam, emoções que brotavam do nada, sem pedir licença. E aquela clássica, né? A certeza que se tinha de manhã, de noite, virava uma dúvida gigante. É um retrato muito fiel de uma mente sobrecarregada, tentando parecer que está tudo bem por fora, mas por dentro é uma bagunça. E aqui vem o estalo, o momento da virada. A percepção de que essa desorganização toda não era só um desconforto passageiro, mas uma ameaça de verdade. Havia um risco real de se perder completamente no meio do próprio caos. Era preciso fazer alguma coisa. E a primeira atitude foi exatamente essa, um ato bruto de colocar tudo para fora. Sem técnica, sem filtro, sem se preocupar se o texto estava bonito ou feio. A única meta era esvaziar a mente para, quem sabe, conseguir diminuir um pouco aquele barulho. A palavra-chave nessa fase é essa mesma: despejar. Era uma tentativa, às vezes quase desesperada, de transformar a confusão em palavras. Era escrever depois de uma conversa difícil, de um encontro intenso ou de um silêncio que machucava. Era sobre sobrevivência, não sobre literatura. E, gente, isso aqui é genial. A escrita se tornou uma espécie de santuário. O único lugar onde não era preciso ser forte o tempo todo, ou coerente, ou ter todas as respostas. Era um espaço seguro para ser contraditório, para ser vulnerável, para ser honesto de um jeito radical consigo mesmo. Só que aí, com o tempo, a coisa muda de figura. A prática foi evoluindo, a escrita deixou de ser só aquele alívio de momento e se transformou em algo muito mais poderoso. Uma ferramenta de investigação, um espelho que não mente. E aqui a gente consegue ver bem essa virada de chave, né? A escrita deixa de ser um simples registro do o que se sentiu para virar uma investigação do porquê. De repente, o objetivo não era mais só esvaziar a mente, passou a ser entender os padrões, os medos que a gente disfarça, as expectativas que ficam escondidas por trás de tudo. E essa investigação trouxe umas revelações que, olha, são um choque de realidade. Porque quando a gente relê o que escreveu um tempo atrás, as nossas próprias desculpas, os autoenganos, eles ficam ali escancarados no papel. O papel não deixa a gente se distrair, ele força a gente a encarar o que foi dito. Aí, com essa ficha caindo, a prática se torna muito mais intencional. A escrita passa a ser usada como um lugar de pausa deliberada, um espaço para analisar o impulso antes de sair agindo. E esse processo aqui é fantástico, funciona como um freio inteligente. Pensa só, surge um impulso, uma situação difícil. Mas antes de reagir no calor do momento, a pessoa para, escreve. E ao escrever, consegue separar o que é emoção pura e o que é fato concreto. A partir daí, a decisão se torna muito mais clara, mais madura. Então, a grande sacada é essa aqui. A descoberta de que sentir algo, por mais intenso que seja, não cria a obrigação de uma reação imediata. A escrita ensina que, muitas vezes, a melhor ação é não fazer nada. É esperar, observar, entender. Isso é maturidade emocional pura. E a partir daqui, a jornada sobe mais um degrau. A escrita deixa de ser só uma ferramenta para apagar incêndios, para lidar com a dor, e passa a ser uma ferramenta proativa, para construir ativamente uma nova identidade. Em vez de focar só no que doía, o diário começa a registrar o progresso, as pequenas vitórias do dia a dia, aqueles limites que finalmente foram respeitados, novas percepções. Isso cria um arquivo vivo da própria transformação, sabe? E combate aquela tendência que a memória tem de focar só na dor. E com isso, a escrita vai ganhando novas funções.
quase como se fosse uma caixa de ferramentas. Nos momentos de confusão total, reler os próprios textos funcionava como uma bússola, ajudando a encontrar o norte de novo. Naqueles momentos de fraqueza, quando o impulso de reagir de um jeito ruim era forte, escrever servia como um muro de contenção, um lugar seguro para processar a raiva ou a tristeza antes que ela causasse algum estrago. E nos momentos de silêncio, de solidão, quando não tinha com quem conversar, o caderno se tornava uma companhia, um ouvinte que estava sempre ali, sem julgar nada. E claro, nos momentos de clareza, a escrita se tornava um registro precioso, um jeito de guardar as lições aprendidas e garantir que aquelas novas ideias não se perdessem na correria da vida. E chegamos, então, ao ponto final dessa jornada. Todo esse processo leva a um lugar de poder, o de se tornar, de fato, o autor ou a autora da própria história, de pegar a caneta e assumir o controle da narrativa da própria vida. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A ferramenta, por si só, não tem poder. O poder está na decisão de usá-la. A cura não veio da tinta no papel, mas do compromisso de estar presente para si, dia após dia, e se recusar a se abandonar no meio do caos. E a gente termina com essa reflexão. E se a gente olhasse para o ato de escrever não como uma tarefa ou um talento especial, mas simplesmente como uma decisão consciente e diária de não se abandonar? Uma forma de dizer para si: eu estou aqui, e eu estou ouvindo. O que será que isso poderia mudar para a gente?